Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma super live do Angels Volley. A convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Paula Pequeno. A gente está esperando só ela entrar agora. A Paula acabou de entrar. Vamos convidar a Paula. Aguardando a Paula entrar e conectar. Oi, Oi, Paula. tudo É, bom, seu lindo? tudo jóia. E você, lindona, tá bem? Tô ótima, graças a Deus. Bom, um momento difícil porque perdi um dos meus melhores amigos ontem para essa bosta desse Covid. Desculpa essa palavra, mas olha, pelo amor de Deus, assim, inimaginável. É, eu vi. Meus É, sentimentos, né? Meus sentimentos. obrigada. Ontem eu conversando com a minha filha, a gente estava, a ficha dela caiu muito tarde da noite. Ela me ligou e falou: mamãe, ele fez tanta diferença na sua vida, ele fez você crescer, ele acrescentou para sua vida. Então, eu vejo que tudo que você é para mim, ele tem uma pitada. Nossa, eu achei lindo. E ela falou: mas lembre-se de que você é uma inspiração para muita gente. Então, amanhã é um dia, é outro dia que vai ser difícil, mas você tem que sorrir, porque as pessoas ao seu redor querem ver seu sorriso. Gente, imagina, a menina parece que tem 30 anos. Não, a Mel é muito iluminada, né? Ela é uma menina muito evoluída, assim, né? E Muito. gratificante. Na verdade, é muito triste, né? Porque a gente está perdendo pessoas e cada vez o ciclo vai se aproximando mais e são pessoas mais próximas, né? Então, tá todo mundo num momento de reflexão, de evolução pessoal, de valorizar as raízes, de retomar alguns contatos que a gente tinha deixado de lado, ou por preocupação profissional, ou por ganância financeira. E parece que essa pandemia veio para tentar fazer a gente se transformar em seres humanos melhores. Eu acredito que a espécie humana vai melhorar muito depois disso. Assim eu creio e estou acreditando muito na solidariedade das pessoas. Tomara, né, Will? Tomara, tomara a Deus. Eu acho que uma das maiores lições que a gente tem que tirar disso tudo é ser alguém melhor, né, a cada dia, pensar que realmente a gente precisa do próximo, que a gente precisa amar as pessoas, mesmo as pessoas que a gente não conhece, o quanto é importante, né, o quanto a nossa negligência pode afetar o mundo inteiro, reflete em todas as pessoas ao nosso redor, não só as pessoas que a gente conhece. Então é preciso realmente pensar que é uma fase difícil, mas que a gente tem que sair dela mais forte. Isso é fato. É, Boa e, noite, gente! Boa noite! Vou falar com o meu povo aqui, com o nosso povo, né? Exato. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com Paula Pequeno, duas vezes eleita melhor jogadora do mundo, né? Uma delas foi numa edição da Olimpíada de 2008, então ela é a única MVP olímpica da história do voleibol brasileiro feminino. E a gente está aqui um pouco para trocar figurinhas com a Paula. A gente vai falar sobre um pouco de história, obviamente, da Paula, profissional, mas também a gente vai tentar fugir um pouco das perguntas óbvias, porque a Paula está fazendo muitas lives, então, para a gente não repetir muito, a gente vai tentar dar uma pitadinha de curiosidades por aí, né? Então, vamos lá, Paula. Obrigado, primeiramente, por você estar aqui hoje com a gente, tá? Você sempre estende a mão para o Angels e sempre estende a mão para a diversidade. Então, sou grato por ter a sua amizade, por ter a amizade do Folhas, porque vocês são um casal 20, você tem um marido iluminado também aí, uma família linda. Então, obrigado por tudo sempre. Obrigada a você, Will. É um prazer estar aqui, tá? Um prazer, essa resenha boa que a gente vai ter aqui. E vamos, vai. Só não pergunta coisa muito íntima, hein, gente? Quantos anos a primeira vez? Não vem com essa, não. Tá. Paulo, então, a gente só vai dar uma pitadinha para contar um pouco da sua história, porque às vezes tem alguém que não sabe, né? A Paula começou a carreira no voleibol muito cedo, a família dela inteira tinha um histórico de jogadores, né? O pai, o irmão, enfim. E aí, com 13 anos, você vem pro Leite Nestlé, né? Foi com Isso. 13 anos? Não, Isso, eu vim para Osasco com 15 anos, foi minha primeira Superliga. certo, que Já já faz eram os. 15 anos. E aí você jogou a sua primeira Superliga com 15 anos, junto com Ana Moser, Isabel, as clássicas, e a Só Paula com 15. fera. Só fera. Rapidinho, Will, a gente vai interrompendo rapidinho. Beijo pro Ricardo Regi, fisioterapeuta fofíssimo que eu amo. Juninho tá aqui, João, Alan, Lucas Xavier. Nossa, bombando. Richard, Lele, Letícia, Harry, bombando. Pois E, é. e
Conta aí. Daí, nisso, como que foi essa sensação? Porque nisso você jogou muito bem com essas pessoas mais velhas. Era uma menina muito atrevida, né? A Paula Pequeno era uma menina muito atrevida, então ela não tinha medo das mais velhas. E nisso rolou um boato que, por gerações, e reina até hoje, que a Paula Pequena é um gato. Então, eternamente, todo mundo fala, a Paula Pequena é um gato, porque você era gigante, né? Você já era grande, já tinha um corpo de mulher, tinha apenas 15 anos. E como que foi essa experiência de você chegar com 15 anos, jogar a Superliga e todo mundo falando que você era mais velha do que a idade que você tinha? Conta um pouco dessa experiência. Essa história durou até hoje, na verdade. Eu cheguei realmente muito cedo, né? Tudo aconteceu muito cedo, foi tudo meteórico. Quando eu me vi ali com 15 anos em Osasco, jogando com jogadoras de tamanha eficiência e experiência, querendo ou não, você falou, ela não tinha medo. Não ter medo é uma coisa, mas tinha um respeito incrível, entendeu? Eu carregava a bola para elas, eu lavava o tênis delas, lavava a joelheira, elas sentavam primeiro no ônibus, sentavam primeiro dentro do ginásio, nas cadeiras, enfim, respeito total, sabe? E, querendo ou não, foi uma referência incrível, por isso eu acabei sendo uma jogadora precoce, porque, graças a Deus, eu tive oportunidade muito cedo de estar ao lado, né, jogar ao lado de pessoas que eram referências incríveis para mim e para todo mundo ao redor. E quando você trabalha com pessoas de alto nível, a tendência é você evoluir bastante e até mesmo acelerar o seu processo para chegar a um certo nível também. Não, legal. E isso que você falou, a questão de saber respeitar as mais velhas, entender o que é o legado, saber história e trajetória, falta um pouco no voleibol atual, né? A gente vê que as meninas de hoje em dia, elas faltam com respeito com a história daquelas que seriam inspiração para ela. Você acha que a era digital, a internet, esse grande avanço das redes sociais, onde todo mundo vira musa, onde todo mundo vira a rainha das curtidas, atrapalhou um pouco essa geração mais nova a entender o que realmente é ser uma jogadora de futebol, de voleibol? Eu acho que essa nova geração, ela está justamente na transição entre a chegada da tecnologia, das redes sociais, até a parte em que vai ficar tudo natural, que as pessoas realmente vão saber lidar, equilibrar, né? Hoje em dia, essa exposição tão grande tem um lado triste, porque as pessoas hoje, os valores estão invertidos, né? No caso, ao invés de realmente fazer por onde ser uma grande jogadora, algumas pessoas dão prioridade por ter mais seguidores. Enfim, chegam em times adultos tendo uma oportunidade de ouro, de estar ali, né? Se você parar para pensar, as jogadoras de hoje tinham que dar muito valor, porque a nossa Superliga hoje tem quantos times? 10, 12 no máximo, sabe? Então, se a gente for contabilizar isso, são 150 meninas num país de milhões e milhões de pessoas. Então, é preciso valorizar e não existe esse valor nem com o respeito com as experiências, precisa ter muito mais, porque tem muita gente chegando aí querendo sentar na janelinha. Não falo por nós, eu falo porque eu respeito com propriedade todas as minhas antecessoras, Vina, Leila, Márcia Fu, Venturini, toda essa galera dessa geração, que é a geração anterior. Se não fosse por elas, a gente não chegaria onde chegou. E assim vai, é uma questão de hierarquia, é uma questão de respeito. Então, onde quer que a gente chegue, tudo tem uma etapa. E em qualquer lugar, seja num time adulto, seja num time adulto titular, seja numa seleção brasileira, todas essas partes são etapas da nossa vida em que o nosso espaço ele é conquistado, mas conquistado na bola, através de trabalho, através de resultado. É isso. Hoje, o voleibol, eu sinto que não existe mais tanta paixão. Isso é o que me preocupa. Hoje vejo meninas planejando jogar até 28 anos e tudo bem, e não quer mais. Hoje vejo meninas de 21 pedindo dispensa da seleção e a gente dava a vida para estar ali. Então, existem algumas diferenças em que talvez essa transição em que a Europa já se encontra há mais sei lá, 20 anos, né, porque é anos-luz na frente, essa transição que eles já passaram,
nós estamos passando ainda. Então, acredito que essa geração vai sofrer um pouquinho até ficar calejada, mas acredito em todas elas, acredito que se modificar um pouquinho a postura, a conduta, a forma de pensar, elas vão chegar mais longe do que imaginam. Só que se não mudar logo, vai demorar bastante ou até mesmo vão ficar frustradas. Não, e outra coisa também que a gente vê de diferencial, por exemplo, assim, você e a Mari agora estão nas areias, né, no vôlei de praia, e aí vocês postam foto, as duas de biquíni, com um físico invejável, né? Então, a Paula tá com um físico, parabéns, lindo, a Mari também. E aí a gente se depara com meninas de 20 anos que não tem físico de atleta, né? Então, assim, você olha e fala, não, essa menina não joga voleibol, né? O físico dela não é um físico de quem se alimenta direito, treina direito. E vocês vieram numa geração onde todas vocês tinham um perfil muito de jogadora de futebol, você de voleibol. Você, Mari, Jaqueline, Sheila, Fabiana, Thaisa, a Valeuska. Todo mundo treinava muito a parte física também, para estar o melhor possível para a seleção, nos clubes, existia um profissionalismo. Isso também falta hoje em dia, não falta? Bom, eu acho que é um processo em que até as comissões hoje, Will, pela mudança mental da nova geração, talvez eles também ainda não encontraram a medida de colocar carga, pressão, carga de treinamento, cobrança. A nossa geração sofreu nós fomos cobaias de todos os experimentos do Zé Elias, que é o nosso guru, nosso mestre maravilhoso, o cara que deixou a gente preparado para enfrentar o que desse e viesse. Mas a gente estava muito envolvida naquilo, a gente aceitava tudo que era proposto, a gente queria fazer muito bem, a gente tinha uma briga, uma disputa saudável em todas as posições, o que fazia a gente crescer muito, né? Porque não nos dava o direito de relaxar ou até mesmo de dar menos do que 1000%. Então, hoje, essas meninas ainda não entenderam a importância da parte física. Não existe jogadora de alto nível ou jogadora que vai jogar um campeonato internacional ou vai jogar fora do país que consiga jogar sem físico. Porque o vôlei é um esporte de muita repetição. É um esporte que machuca mesmo. E se a gente não estiver preparado fisicamente, se a gente não se cuidar, se a gente não tiver o descanso, a alimentação correta, se não se envolver com a parte física como tem que ser, a tendência é se machucar muito, é fazer com que, de repente, as pessoas que são promessa, quando começam a machucar muito cedo, ficam pelo caminho, porque os clubes não querem mais. E elas têm que entender que a parte física nem sempre é tão gostoso de fazer, né? A parte física, se todos nós pudéssemos não fazer parte física e cada um estar no melhor do seu corpo, seria uma bênção, né? O pessoal fala, nossa, Paula, você tá ótima, que genética. Genética, caramba! Porque eu saio da mesa todo dia com fome, sabe? Porque, eu malho todo dia, na pandemia, em férias. Então, assim, é questão de cuidado mesmo, de entender que se a gente não se cuidar, talvez seja por isso que hoje eu ainda tenha um pouco de lenha para queimar, é o fato de cuidado físico, né? Porque é um esporte que exige muito da gente, as articulações sofrem muito, os tendões e ligamentos sofrem muito, e é a musculatura que vai dar todo esse suporte. Baixa gordura e muita musculatura é a receita. E aí, Paula, sua primeira experiência na seleção principal, que você teve sua grande oportunidade, foi em 2002, quando teve toda aquela polêmica que algumas jogadoras pediram a dispensa, e aí a Paula surgiu na seleção. E como que foi para você entrar num momento tão delicado, onde estava tendo uma reestruturação forçada, né? Qual foi a experiência de entrar na seleção dessa maneira? Bom, eu estava de férias, Will, nem esperava mais ser convocada aquele ano. Mas, como eu sempre digo, oportunidade é coisa que a gente não pode desperdiçar nunca. E não importa a forma que me foi dada essa oportunidade. Se ela surgiu, eu fiz por onde estar ali na beira para ser a próxima a ser convocada, no caso. Então, para mim, eu vi como uma grande oportunidade. Foi onde eu agarrei com o Easy Dance e vi que ali, quando eu entrei na seleção, em 2002, mesmo que eu já tivesse ganho
uma credibilidade dentro do cenário nacional, ali eu estava começando uma nova etapa do zero. Porque ali na seleção brasileira já tinha uma geração anterior, já tinha meninas mais experientes, e eu ia ter que ter paciência, ia ter que trabalhar muito para ganhar meu espaço lá dentro. Até porque o nível, o nosso campeonato é um dos melhores do mundo. Mas você vai jogar torneios internacionais, o nível é totalmente diferente, os padrões são diferentes, o estilo de jogo, cada dia você fala, nossa, hoje eu ganhei da Coreia, ufa! Ufa nada, amanhã tem Itália, depois tem Rússia, depois tem Japão, depois tem Turquia, é só pedreira, sabe? Não tem descanso. E é cada time com uma característica mais forte que a outra. Então, chegar ali foi dar um passo mais próximo do meu sonho de ser campeã olímpica, de Legal. participar dos Jogos Olímpicos. E eu vi como uma oportunidade na minha vida. E aí você agarrou essa oportunidade e você estava treinando e se preparando muito bem. E aí, de cada 10 pessoas que apostavam, as 10 pessoas falavam que Paula Pequeno estaria na Olimpíada de 2004, né? Ai. E você era certa para essa Olimpíada de 2004, todo mundo apostava, inclusive você como titular. Era um dos fenômenos que a gente destacava, né? Todo mundo que vivia de voleibol falava. Eram os 3 pilares da nova geração, que era você, Mari e Jaqueline. E aí você e a Jaque tiveram uma lesão na véspera das Olimpíadas, né? Vocês duas. E você acabou não indo para a Olimpíada de 2004. Como que foi essa sensação de não ir quando estava tão próximo e ver aquele resultado trágico do 24-19 e saber que você poderia estar lá, ter feito a diferença? Obviamente é um achismo, mas você poderia estar lá dentro e ter feito diferença naquela seleção. Como que foi digerir tudo isso? Olha, é muito complicado eu falar, até mesmo pensar, não preciso nem verbalizar isso, mas é muito complicado eu pensar que se eu estivesse lá, algo seria diferente. Eu acho que tudo aconteceu como tinha que ser. De alguma maneira, eu não acredito que a nossa seleção tenha sido punida por passar por aquele momento. Mas, de repente, era mais um obstáculo para que a gente conseguisse se consagrar em 2008, sabe? Foi muito frustrante para mim, obviamente, porque já estava com o pé lá dentro, né, perto de realizar o meu grande sonho. Eu era muito jovem, então nessa época a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo para ontem e tal, e é o que eu até falo para a galera, tenham paciência, né? 20, 21 anos, dá tempo de correr atrás, dá tempo de refazer os sonhos, retomar a estrada, a caminhada. Infelizmente, nós estamos sujeitos a esse tipo de lesão, né? Então, foi realmente muito frustrante, mas eu tinha um problema para resolver, entende? Então, eu tinha que resolver. Não adiantava ficar lamentando, eu não tinha mais tempo para aquilo. Até porque, ao invés de fazer um ciclo de 4 anos para chegar nos Jogos Olímpicos, eu ia ter que fazer mais 4, seria um ciclo de 8 anos para eu realizar meu sonho. Então, é isso. Eu botei na minha cabeça que a minha missão era me recuperar para eu retomar o meu sonho nas mãos, né? E com relação ao que aconteceu lá, foi ainda mais fatídico, porque a gente nunca imaginou passar por uma situação parecida. Foi muito atípico, né? Porque é muito difícil acontecer uma virada como aquela. Mas eu sabe de tudo, de todas as coisas. A Mari foi super injustiçada naqueles 4 anos. Então, de repente, eu cheguei. Todos nós estávamos no auge, no seu auge das suas carreiras em 2004. E, ao mesmo tempo, ainda tinha um plus, que era a minha causa, né, de ter perdido Atenas, que foi super triste, mas a causa das meninas de 2004 que sofreram aquela virada, aquela coisa horrível, aquele dia fatídico, e mais o fato da Mari ter segurado uma onda sozinha, que foi muito injusto, né? Então, juntando todo o nosso esforço, toda a fase de todo mundo, todo o nosso foco, acabou que a gente conseguiu finalmente realizar o nosso grande sonho. E aí, a Paula, em 2005, ela é eleita a primeira vez a melhor jogadora do mundo, né? Então você já volta de 2004, se recuperou rapidamente e se tornou a melhor do mundo. Então tornou prova que realmente você era uma jogadora brasileira diferenciada. E aí logo em seguida você fica grávida da Mel, né? Em 2005, não foi isso?
E aí tem um novo afastamento por conta da gravidez. E você jogou até os 6 meses, 7 meses, não foi isso? Isso, eu joguei até o sexto mês. Na verdade, para quem não sabe, em 2005 nós fomos campeãs do Grand Prix e eu ganhei esse prêmio de MVP em 2005. Mas para quem não sabe, eu estava com 80% de ruptura nas duas faces plantares. Eu mal andava, eu ficava com a Fabizinha no quarto. Então quem me via jogando não imaginava o que eu estava passando ali. E é o que o atleta tem que sentir. Hoje eu vejo que algumas jogadoras mais jovens ou que estão chegando sucumbem muito mais fácil. E atleta sente dor mesmo. A gente tem que. Não existe um dia sem dor, né? Faz parte, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que aprender a lidar com isso. Senão, aí fica muito fácil, né? Ai, tá doendo aqui, hoje eu não vou, não. Não, cara, é através de sacrifício mesmo, é através de muita luta. E aí, quando eu voltei de lá, eu falei, bom, agora vou dar o gás aqui, quando eu voltar eu recupero os pés. Mas, na verdade, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi nesse momento que eu falei, bom, vou sacrificar mais ainda os meus pés, porque daqui a pouco a gravidez vai naturalmente vai me parar. E aí foi o que eu fiz. Foi indo, indo, e aí eu estava bem assistida, foi tudo ótimo. Joguei até o sexto mês, e aí voltei com 24 dias de parto, porque tinha mundial no fim do ano. A cara doeu. Porque tinha mundial no fim do ano. A E Mel aí, nasceu na quadra, né? A Mel literalmente nasceu na quadra de vôlei, né? praticamente. E aí eu lembro, gente, que durante a gravidez, eu estava num shopping e eu vi um sanduíche de salame com provolone. Pensa na bomba, o Serginho tá aqui. O Serginho tá aí, ele vai ficar doido. Imagina salame com provolone, 600 calorias. Eu olhei aquele sanduíche, eu babava, gente, já com 9 meses, sabe? Aí eu dei umas 3 voltas na praça de alimentação, voltei no mesmo lugar e comi o de rúcula com tomate seco. Nossa senhora, ninguém merece. Mas eu tinha que me cuidar, porque eu tinha que engordar o mínimo possível, porque tinha mundial no fim do ano. Foi por isso que a Mel nasceu a cara do Folhas, né? Você comeu só folhas Eu e aí acho ela que nasceu a sim. cara das folhas. Eu acho que sim, foi castigo. Falou assim, poxa. Só Não, come folha, então vai nascer a cara do Folhas. Então, não, eu tô procurando a mãe até hoje. A mãe eu nunca achei, o pai tá lá. Enfim. Então, assim, tudo é a base de sacrifício mesmo, né? E aí, quando acabou, assim que eu tinha voltado a treinar, tava com 1 mês e meio, assim, treinando mais ou menos. O Zé me ligou. Gente, na hora que eu vi a ligação dele, minha mão tremia, tremia, tremia. Aí ele foi, falou assim, e aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem, tô treinando, tô me preparando, engordei super pouco e tal e tal. Ele, tá bom, então faz o seguinte, dá um gás aí que eu vou te convocar. Gente, sensação maluca, sabe? De mais um sonho, assim, um objetivo alcançado. E graças a Deus eu consegui me cuidar, manter o foco. Enfim, Will, nada é de graça na minha vida, tudo é difícil mesmo. Eu já estou até acostumada, mas eu acho que quando a gente conquista tudo através de dificuldade, trabalho, sacrifício, é mais sacrificante, é mais gratificante, sabe? E aí, como que foi a questão para você amamentar? Você levava ela nos treinos? Você amamentou ou não? A Maria Fernanda perguntou aqui também, você não amamentou? Eu amamentei até o 4 mês de vida dela. O que aconteceu? Eu levava para o treino, às vezes eu saía no meio do treino, amamentava, voltava, aquecia de novo, minha loucura. Mas o meu leite não tinha gordura. Não quer dizer se a gente é gordinha, se é magrinha, não tem nada a ver. É a gordura do leite mesmo. Então não saciava a Melzinha. Ela mamava os 2 seios porque tinha todos os nutrientes que tem no leite, porém não tinha gordura. Então, como tinha mundial no fim do ano e tinha esse déficitzinho no meu leite, falei, bom, então vou dar o máximo que der, né? E aí vou desmamar, deixei bastante leite, porque o meu seio estava imenso. Tinha ali para dar mamar para umas 3 crianças. E aí já comecei a inserir a mamadeira junto, né? Ela mamava os 2 seios e tal, e a mamadeira junto.
E confesso, gente, que aquele momento era muito especial. Amamentar era muito maravilhoso. Mas até a minha filha tive que sacrificar pelo voleibol. Eu acho que isso se resume a amor, né? Porque você sacrificar o filho, a gravidez, né? A minha filha, o nascimento, né? Ali, o pós-nascimento muito rápido. É paixão. Eu sempre fui movida muito a paixão. Eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço. E isso que sempre me deu força. E aí a Paula chega na Olimpíada de 2008, aonde o Brasil tinha as 4 melhores ponteiras, assim, no auge, né? Então, assim, acho que nenhuma seleção da história do Brasil teve 4 ponteiras tão incríveis igual aquela seleção de 2008, que tinha você, Mari, Jaqueline e Sassá, as 4 jogando no auge. E até a Olimpíada todo mundo tinha uma troca, né? Cada hora era uma dupla de ponteira e ninguém sabia quem ia ser as ponteiras titulares. Foi uma disputa que foi até o final, assim, né? Demorou um pouco para a gente saber quem seriam as 2 ponteiras titulares. E como que foi essa experiência de você saber que você se tornou a ponteira titular, tendo outras 3 companheiras tão incríveis, né? Nesse seu ciclo, as 4 eram incríveis, né? E aí você joga essa Olimpíada, primeira vez que você entra numa Vila Olímpica, como foi? E aí descreve um pouco a sensação de ser MVP, tudo isso. Bom, Will, se você parar para pensar, aquele nosso time de 2008, eu acho que o jogo mais difícil dos Jogos Olímpicos de Pequim seria contra o nosso banco, juro. O nosso treino era num nível tão alto, mas tão alto, que era referência para conseguir ganhar dos outros times, sabe? Uhum. Porque todas, não eram, na verdade, só as 4 ponteiras que estavam no seu auge. Né? Todas as meios, podia colocar quem quisesse ali dentro que o nível se manteria. As levantadoras, as oposta, enfim, todas as posições tinham uma briga muito leal ali dentro de qualidade, dentro da continuidade do nível do time. Então, acho que foi isso que engrandeceu a nossa equipe, porque querendo ou não, essa disputa saudável, eu chamo de disputa saudável, ela alimenta o seu melhor. Por mais que tenha dia que você fala, puxa vida, cara, essa mulher não sai do meu calcanhar. Mas eu acho que é esse tipo de briga entre aspas, né, de competição, que nos eleva. É o que faz a gente manter o nível lá em cima e principalmente não deixa o nível do time cair, né? Caso aconteça alguma troca, enfim. Então, todo mundo, todas as jogadoras estavam realmente no seu auge, o que contribui muito, porque dava muita segurança para o Zé fazer qualquer tipo de troca e, ao mesmo tempo, fazia todo mundo lá dentro voar, porque sabia que tinha todo mundo ali preparado para tomar nosso lugar, enfim. Isso foi muito positivo. Chegar na Vila Olímpica, para mim, foi... É difícil descrever, é óbvio, é difícil dizer o que eu realmente senti. Eu só tinha, assim, eu só pedia a Deus para não me machucar, sabe? Eu tinha ainda um pouquinho de trauma. Enquanto tudo não começasse e acabasse, eu com certeza tinha um pouquinho de receio de repente me machucar e perder aquela oportunidade novamente. Fica um pouquinho de trauma, né? Até você concretizar o seu sonho. E aí, quando chegou a história do MVP, foi muito doido, porque eu fiquei sabendo um dia e meio, quase 2 depois. Nem Tava com a sabia. Carol Albuquerque, né? Você, a Carol Albuquerque, o Serginho e o Giba, né? Na Vila Olímpica comemorando. A Paula E fez uma promessa de andar com a medalha e ela louca andando com a medalha todos os dias. Virou o Zé da louco! medalha. Não, E, gente. e Bom. aí conta como foi a notícia. Então, aí meu fisioterapeuta passou e ele foi e falou assim: parabéns, hein, nega? Eu, ai, parabéns você também, né, campeão? E eu com a medalha, indo pra balada. Parabéns, hein, nega? Eu, caraca, parabéns pra você também. Aí ele, caramba, você não tá sabendo, não? Eu falei, do que, gente? O que mais que eu tenho que saber com essa medalha no meu peito? O que mais? O que aconteceu? Ele, você foi MVP, Paulo, da Olimpíada. Gente, eu não sabia o que era MVP, eu não sabia que tinha isso. Ai, que loucura. Aí, de repente, os meninos começaram a bagunçar meu cabelo, aí eu entendi tudo.
Aí caí de joelho, fiquei super emocionada. E aí os meninos também já tinham terminado a Olimpíada deles, né? A Olimpíada deles. E a gente estava indo para balada. E na balada era engraçado, porque a gente ria, aí daqui a pouco eu tava lá chorando. Aí a gente ria, chorava, chorava, chorava. Uma loucura, mas é porque passou um filme na minha cabeça de falar, nossa, 8 anos muito duros, de muito sofrimento, muita luta. Mas, nossa, faria tudo de novo. E aí tem todo o ciclo, né, até chegar em 2012, que daí foi uma outra Olimpíada, foi uma outra história, que a seleção começou muito ruim, né, o pré-olímpico já foi ruim, né, foi uma coisa meio duvidosa, a seleção chegou na Olimpíada, mas você acha que o status de melhor time do mundo na Olimpíada de 2008, e aí as meninas do vôlei se tornaram celebridades, né? Porque foi aquele momento que vocês se tornaram musas. Aí, por exemplo, Jaqueline era a musa de uma marca, Paula Pequena era a musa de outra marca, e todo mundo ganhando dinheiro com publicidade. Aquilo atrapalhou um pouco a geração de 2012, até vocês caírem em si que era necessário jogar voleibol, e por isso o começo foi tão ruim. Existia uma falta de sintonia entre o grupo, que em 2008 estava muito fechado, em 2012 demorou um pouco para ter esse fechamento entre vocês? Olha, eu não sei dizer especificamente o motivo até a gente não se encontrar. Eu digo que quando você vira referência, o mundo inteiro quer ganhar de você. Então, a partir de 2008, o mundo inteiro começou a treinar para ganhar da gente. E a gente passa a ser referência. Então, as pessoas começam a trabalhar em cima das nossas características. Então, se o melhor time do mundo é referência, assim como nós copiamos muita coisa da Itália, né, que durante muitos anos foi um dos times aí imbatíveis, o masculino, por exemplo, é mais o masculino isso. O masculino, ele foi para o mercado italiano e trouxe a receita que eles tinham e conseguiu imprimir o mesmo jogo. Sim. E o masculino realmente deu um salto de qualidade incrível. E aí virou referência. E depois foi o contrário. Então os outros times começaram a jogar com o Brasil como referência. Então eu acho que tem esse agravante. Se manter no topo é mais difícil ainda, né? Chegar já é difícil. Se manter lá é mais difícil ainda. Então, se isso mexeu com algumas individualmente, eu não sei. Eu só sei que nós, no tempo certo, ainda tivemos tempo hábil para focar tudo como deveria ser, para a gente realmente ter se blindado como precisaria e manter as cabeças voltadas para a mesma direção. Certo. E a questão dos cortes, que eram pessoas muito próximas de você, né? A Mari, Fabiola, Bright, que foram os últimos cortes. Foi algo também que abalou todo mundo. Você acha que isso também foi uma coisa que deu uma balançada ali? Olha, na hora do corte, balança todo mundo. É sofrido, é doído. Mas quando chega na Vila Olímpica, começa-se um ciclo mais importante da nossa vida, né? Começa aí o campeonato mais importante. Então, não acredito que a gente leve esse sentimento lá para dentro, sabe? Eu acho que é uma coisa que doeu e vai doer sempre, porque a gente sabe, eu mesma sei o que é não poder ir para uma Olimpíada, ser impedida de ir. Então, eu imagino o quanto deve ser doloroso para elas também. Então, sempre que eu lembrar, vai me doer muito por elas. Mas eu acredito que não, a gente não tenha levado isso para dentro da vila, não. E aí teve uma outra questão que foi muito levantada, né? Que você já fala isso abertamente em palestras, então não tem por que também eu não te perguntar. Que a dupla de 2012 era você e a Jaqueline. E aí falam que desde a base existia uma disputa saudável entre vocês duas, que uma que movia a outra a tentar ser melhor, na verdade, porque eram as duas ponteiras que desde a base apareceram se destacando, né? E falavam que essa relação não era uma relação tão próxima, obviamente vocês tinham muito respeito uma pela outra, mas não era aquela relação de super amizade. E Sim. aí, em 2008, você se torna a protagonista de uma Olimpíada, MVP e tal. Em 2012 teve aquela mudança na seleção que colocaram a Garay. E a mídia sempre quer aumentar, né? E a mídia sempre quer fazer discórdia entre jogadoras e criar, né? Enfim, rivalidade.
E aí teve um repórter que teve uma pergunta muito infeliz, né? Que ele chegou depois da Olimpíada e perguntou para você: Paula, como você se sente sendo MVP em 2008 e em 2012 você ser uma coadjuvante, não participar tanto, tal? E aí a sua resposta, queria que você até falasse a sua resposta de novo, foi a resposta mais inteligente, assim, e possível, louvável do que realmente é ser uma atleta, né? Como que foi essa sua história com a Jaqueline desde a base? E, enfim, você jogar 2 Olimpíadas com ela e hoje vocês têm uma amizade, né? Tem um respeito mútuo. Mas como que foi toda essa construção? Assim, na trajetória da disputa, existe algo que é primordial, que chama respeito, né? É claro que tinha dia que eu falava, gente, some com essa criatura do planeta, por favor, me dá um respiro, por favor. Mas não. Então, assim, a diferença é que a Jaque é craque, né? Ela não precisa treinar, não precisa malhar. Eu preciso malhar pra caramba, eu preciso treinar muito. Então, eu tinha que fazer o dobro para alcançá-la, entendeu? Então, sempre foi muito sacrificante para mim. E acredito que para ela também, porque mesmo eu tendo que fazer mais sacrifícios, a gente conseguiu ficar bem parecidas, né? Dentro de um bom nível técnico ali. Então, acredito que ela também sinta isso ao longo da carreira. E teve uma vez em Brasília, tem até uma foto linda que a gente está se abraçando. Gente, ela olhou para mim, aí, o olho cheio de lágrimas, e falou assim: Nossa, eu sempre te admirei tanto, eu gosto muito de você e tal. Nossa, eu comecei a chorar também, porque a gente viu que foi uma trajetória assim, que uma elevou a outra o tempo inteiro, sabe? Ao invés de botar para baixo, a gente sempre a gente sempre usou uma outra como um motor, como uma engrenagem, sabe? Que levasse a gente para sempre, para frente, para cima, para melhora, para evolução. E aí, quando chegou em 2012, acabou, eu fiquei surpresa com essa pergunta, me pegou de surpresa porque tinha vários repórteres de vários países e justamente um brasileiro vem com esse nível de pergunta, sabe? Então, assim, é realmente chocante. E aí ele me fez essa pergunta, ele falou assim: Paula, em 2008 você foi titular absoluta, você foi MVP, e aqui você realmente não participou tanto, né? Atuou como uma jogadora coadjuvante e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu dei uma respirada e falei: olha, eu, em 2008, a Jaqueline bateu palma para mim. Por que que eu não poderia bater palma para ela nessa Olimpíada? Nós duas somos bicampeãs olímpicas da mesma maneira. E aí, a hora que ela também chorou, se emocionou muito, que eu acho que ela não esperava ouvir isso, né? E ela realmente se superou em 2012, né? Ela jogou pra caramba. Eu acho que ela até fez um papel que ninguém nem esperava, né? Porque ela sempre teve um papel ali de ter um fundo muito consistente, de fazer os pontos dela, de fazer uma boa marcação e tal. Mas ela pegou o piano, botou nas costas e foi-se embora. Então foi muito legal de ver, muito legal. De Não, verdade. bacana. E aí isso, né, passou, teve essa aproximação e você, em 2012, você acha que você poderia ter ajudado mais? Ficou um pouco ressentida com alguma coisa? Ou isso é algo que passou? Porque teve algumas declarações suas que você falava, eu poderia ajudar. E teve aquele jogo da Turquia que você jogou muito bem. E assim, a Fernandinha tinha uma sintonia bacana com você, estava levantando, não foi assim uma culpada, a levantadora foi culpada, a ponteira de definição foi culpada. Não, a seleção não estava bem num todo, e aí vocês duas foram sacrificadas e a coisa começou a rolar. Mas você realmente se sentiu de alguma maneira injustiçada? Você acha que poderia ter contribuído mais ou não? Eu acho que na época eu me achei mal aproveitada, sabe? Eu diria assim. Em muitos momentos em que o Zé sempre contou comigo, sempre pôde contar comigo e que eu sempre respondi muito bem, ele não utilizou. Então eu diria isso, não tenho mágoa, não tenho, gente, eu tenho uma medalha olímpica no peito, velho, não tem noção. Duas. Duas, é. Não, então, mas estou falando das de 2012. Meu, isso ali é para. Nós somos 6 no Brasil inteiro que tem 2 medalhas olímpicas. Então, assim, eu sou muito grata por ter estado lá, por ter vivido
aquele momento tão difícil, por ter colaborado com a nossa reviravolta, porque se todas nós não tivéssemos, cada uma, a sua contribuição, nós não mereceríamos, nós não seríamos campeãs novamente. Então, houve uma entrega, um carinho, um amor, uma paixão ali de todas. Cada uma colaborou da sua maneira. De repente eu estava ali fora, mas pelo respeito que eu sei que elas têm por mim, uma coisa que eu falava ali na orelha, faz isso, faz aquilo, bora, tamo junto, entra, desce o cacete, porrada nela, fecha o olho e dá lá no teto. Foda-se, entendeu? Esse tipo de coisas, às vezes, ajuda muito quem tá lá dentro, sofrendo uma pressão ali do Zé, pressão do placar, pressão do adversário, pressão da torcida. Então, assim, cada uma de nós colaborou da sua maneira. E um time é isso, cada um colabora da maneira que pode, desde que seja para o mesmo objetivo. E aí a Paula também jogou no exterior, né? Você teve 2 experiências no exterior, uma na Turquia e uma na Rússia, né? Como que foi essa experiência de jogar fora, 2 culturas tão diferentes do Brasil, e também Turquia e Rússia também são totalmente diferentes, né? Conta um pouco das 2 experiências no exterior. Bom, a Rússia, eu já estava 10 anos em Osasco, né? Então eu fui para lá porque eu queria um desafio novo, alguma coisa que realmente mexesse comigo. Me colocar à prova mesmo, sabe? Eu não me arrependo de ter ido para a Rússia, porém, eu hoje, com uma certa maturidade, eu esperaria um pouco mais, sabe? Eu acho que eu amadureceria um pouco mais para poder lidar. Eu soube lidar, saí de lá orgulhosa de mim, porém, pela força que eu tive de segurar todas as dificuldades, porém eu sofri muito. Eu acho que hoje eu sofreria menos. Não hoje, né? Eu esperaria ali alguns anos, até ficar um pouquinho mais cascuda. Talvez minha filha maior, eu sentisse um pouquinho menos, né, da culpa de levar de todo mundo, meu marido, minha filha, babá, todo mundo. Então, eu acho que eu esperaria um pouquinho, mas a experiência em si foi maravilhosa. Nós viramos uma melhor de 5, que estava 2-0 para o Dinamo, através de muito esforço e muita colaboração, que foi um outro momento, né? Era você e a Valeuska, né? A Valeuska estava nesse time Isso. também, né? Isso. Isso, essa história da Rússia tem na palestra. Espero que vocês todos consigam ver, viu, gente? Entrem no meu site lá. A palestra online já está toda disponível para vocês. E, além dos bastidores, tem muitos detalhes, né? Que lá é falado com um pouquinho mais de capricho. Não, bacana. E aí, nessa história no exterior, tem o Folhas, né, na sua vida, que, enfim, é o seu grande companheiro, seu marido, que também é um ex-atleta, jogou handball, jogou pan-americano, enfim. O Folhas, ele é um pilar na sua vida, nesses momentos difíceis. Por você ter um marido ex-atleta, e ele também ele é o oposto de você, né? O Folhas é um Buda, né? Ele é totalmente centrado, é um lorde, educado e tal. E a Paula é... Né? Ah, Tipo, mas peraí, gente, eu sou lady também. Eu sou não, mas você é no 220, a Paula é no 220. O Folhas é centrado, né? Isso te ajudou muito, assim? Como que foi essa experiência no exterior de você ter o Folhas do seu lado? Ele foi um pilar fundamental para isso? Para você digerir esses momentos difíceis? Foi sim, com certeza foi, porque ele é bem mais calmo do que eu. Você imagina se o Folhas fosse igual a mim, gente. A gente dava choque, a gente se batia, não ia dar certo. E ele sempre foi muito mais calmo, mais sereno e tudo. E eu sempre ligado no 220. E eu lembro que eu pensei em desistir lá na Rússia. Teve um jogo que eu fiquei super, super chateada. E aí eu cheguei em casa, falei, liga pro Jorge, que era meu empresário na época. Falei, liga pro Jorge, eu quero ir embora, vou embora daqui, vou pro meu país, quero nem saber, nem de contrato, e não sei o quê. Aí meu marido olhou para mim, falou assim, você nunca foi desistir, não é agora que eu vou deixar. E ali aqui me deu um choque de realidade, sabe? E a partir dali, eu percebi que eu tinha que fazer valer a pena. Então eu busquei as melhores formas que eu tinha de colaborar para que a gente conseguisse cumprir aquela missão com hombridade, sabe? Com orgulho, de dizer assim, foi pesado, foi difícil, mas valeu a pena. Deixei mais uma historinha para contar. Legal. E a experiência na Turquia?
Turquia foi maravilhoso, é um lugar que, nossa, eu moraria com certeza. Mas, infelizmente, eu senti o meu joelho, estava tudo bem, eu estava bem adaptada, amei as pessoas que eu conheci, a cidade, a culinária, tudo muito legal. Porém, senti o joelho e tive que vir para o Brasil, porque meu joelho tem um pai, né? São 3 cirurgias, só quem toca nele é o Dr. Rogério. Então, para mim, nenhuma outra opinião serviria. Então, eu tive que vir correndo para o Brasil. E aí, como foi diagnosticado, nada muito grave, porém, caso cirúrgico para limpeza, né? Porque no caso já estava com toda a cartilagem gasta e tudo. Aí eu realmente tive que interromper o restinho da temporada, o que foi super frustrante, porque eu estava amando, amando. E tem Lá, aquela foto clássica, né? Sua e da Mari, que as duas de muleta pela seleção lá. A Mari na sua vida é uma grande companheira que vira e mexe, ressurge igual uma fênix e forma dupla, é é, isso? Nos é bons e maus verdade, momentos. é Não, verdade. bacana. E aí você volta a jogar a Superliga, né? E a gente sentiu que existe. Não, não vamos falar o nome da pessoa, obviamente, porque a gente não dá ibope pra gente que não vale a pena dar ibope. Mas existia um jornalista que, no seu retorno para o Brasil, existia uma perseguição dele com o seu nome. Então, assim, todo jogo era o nome da Paula Pequeno que vinha à tona. E, Paula fez isso, Paula fez aquilo, tal. Paula jogou bem, Paula jogou Não vamos mal. falar do Bruno, que agora ele é meu amigo. Sim, porque você tem um coração grande, já evoluiu, teve uma maturidade. Mas como que foi para Paula Pequeno sentir essa perseguição desnecessária? E isso já é um perfil, né, dele, que às vezes ele sempre pega uma jogadora para Cristo. A atual dele é a Amanda, né, que é a Cristo dele. E para você digerir tudo isso, voltar para o Brasil, a mídia caindo em cima, torcedor falando bobagem, gente que não torce, na verdade, o quanto deveria. Como que você lidava com isso? Para ser sincera, Will, eu perdoei muito de coração. Eu simplesmente ouvi um dia no ginásio, eu estou falando de trás para frente agora, de frente para Tá. trás, na verdade. E eu tive vontade de cumprimentá-lo. Oi, Bruno, tudo bem e tal? E ele ficou surpreso. Nossa, nunca imaginei que você iria me cumprimentar e tal. Isso aconteceu porque eu não me incomodava mais. E para eu não me incomodar, às vezes você também precisa desligar o botãozinho, sabe? Se eu sabia que ele tinha essa certa perseguição e ainda piorava porque ele tem uma antipatia com a parte da diretoria do time do Brasília Vôlei, então isso piorou muito. Eu não via, eu simplesmente não via, não queria saber, as pessoas vinham me falar, não queria ouvir, não queria ler. Então, assim, eu me abstinha. Sim, eu falava, cara, eu não tenho mais o que fazer, e só eu sei da minha luta, só eu sei o tanto que eu tô ralando para conseguir jogar até hoje. É a primeira vez que eu jogo num time pequeno, que está começando, sabe, com uma responsabilidade imensa, sem ninguém para dividir essa responsabilidade. Isso falando do primeiro ano, né? Quando eu voltei da Turquia pro Uhum. Brasília. Então ali eu estava passando por várias questões, vários conflitos pessoais, emocionais e tudo. Porque até ali eu só tinha jogado em time grande, com jogadores de grande porte, com um bom direcionamento, uma boa estrutura de departamento médico, enfim, todo um suporte, né, que eu precisaria e principalmente dentro da quadra sempre tive com quem dividir a responsabilidade. Sempre fui de assumir as minhas responsabilidades, sempre fui até de puxar bastante responsabilidade. Mas pela primeira vez eu me vi num lugar onde eu não tinha com quem dividir essa responsabilidade. Então realmente foi um momento difícil. Então isso eu tirava da frente. Eu simplesmente falava, ok, deixa que diga, que pense, que fale, deixa pra lá, vem pra cá, o que que tem. Eu tô fazendo muita coisa, só que eu não tô conseguindo jogar nada. Não, mas aí depois acontece um outro contexto, que daí você concorda com essa frase, que se der uma laranja para Paula, ela faz uma laranjada. E aí você começa a ter um espírito de liderança dentro do Brasília. Você era um dos pilares da equipe, inclusive fora de quadra, né? Porque Brasília é a sua cidade, então você conhecia muita coisa e muita coisa dentro do clube você ajudou também com o seu nome. E aí o Brasília começa a se destacar. E aí chega aquele momento que você voltou a jogar muito bem pelo Brasília. O Brasília começou a ficar entre os primeiros da Superliga, que foi
Ninguém acreditava que o Brasília estava indo tão longe. E ali foi o seu cala-boca. Você calou a boca de todo mundo na quadra e na bola. Foi isso mesmo? Olha, ali foi no terceiro ano, né? Na verdade, eu sou muito grata ao Brasília Vôlei, porque eu vinha da Turquia, sendo repatriada, voltando justamente para minha cidade natal, perto da minha família, onde eu pude dar a oportunidade da minha filha conviver com os familiares, sabe? Eu poder conhecer melhor a minha cidade, fazer algo pela minha cidade, fazer algo pelas instituições da minha cidade. Enfim, foi uma mega oportunidade de amadurecimento inclusive, porque mesmo sofrendo muito, é na hora do aperto que a gente aprende a lidar e fica mais cascuda e fica cada vez mais forte, mais destemida. E foi isso que aconteceu. O primeiro ano foi muito ruim, o segundo ano muito ruim. Eu tive vontade de parar realmente, mas ali houveram mudanças em que fizeram diferença energeticamente, sabe? Não estou tirando o mérito sobre competência ou não das pessoas anteriores. Mas a energia toda mudou, tudo começou a fluir. A Sassá é uma grande companheira de uma vida, né? Então, eu acho que a ida dela para lá tem três pessoas, quatro, eu diria, pontuais ali, que é a Macris, né? Com a levantadora incrível que ela facilita muito o meu trabalho. A Vivian, que é uma amiga que eu acabei fazendo pro resto da minha vida e amei trabalhar, Iluminado. mega profissional e uma amiga maravilhosa. E a Dodô com aquela paixão dela, sabe? Aquela admiração, assim, nossa, ela alimentava um lado meu que estava muito machucado, sabe? Quem é a Dodô, para o pessoal saber, né? A Domingas. A Domingas, só para... Eu tinha um lado que estava muito machucado, eu estava desacreditada, todo mundo falava que eu estava velha, que eu não tinha mais nada para dar, que eu já era e tal. Então, assim, ela me respeitava tanto, ela me dava tanto carinho, o olho dela brilhava tanto, que até isso, sabe, até esse detalhe, e o fato da Sassá também estar do meu lado, que ela me passa muita confiança. Então, e a vinda do Manu também, que veio com uma proposta diferente de trabalho. Então, assim, não quero ficar citando para não esquecer das outras também. Mas acho que foi um momento em que essas pessoas fizeram muita diferença para mim, sabe? E eu sou muito grata por tudo, porque quando eu me vi voando de novo, eu falei, nossa, Paula, o seu negócio tá lascada mesmo, né? Não é possível. Você dá dificuldade, parece que é fênix mesmo, né? Vem da cinza. Mas eu acho que no fim das contas, para mim, fica só aquele sentimento de que a gente, não importa quem acredite na gente, basta a gente acreditar e a gente trabalhar e correr atrás e cuidar um pouquinho da mente também, não dar tanta bola para a rede social, opiniões externas, e porque às vezes é preciso a gente lidar com os nossos problemas internamente e conseguir fazer fluir os nossos desejos, né? Não, e a Paula passou por tudo nessa trajetória, né? Lesão, gravidez, altos e baixos, e você sempre teve a sua vontade de jogar, o brilho no olho, a garra, a sua declaração era sempre de vontade, de querer se superar. E tem um outro episódio que a gente esqueceu de apontar, mas que é um episódio bem delicado, que foi aquele acidente do vôlei futuro, né? Do capotamento do ônibus, né? E como que foi essa situação, onde você estava perto e teve toda a situação da Stacy, né, da líbero, que nunca mais voltou a jogar da mesma forma, vocês tinham uma relação próxima, né? E aí como que foi tudo isso? Eu caiu? Oi. Oi, não, voltou. Sim. Tem 10 minutos de live só. Não, mas realmente eu também não posso mais, não, porque eu tenho mais uma reunião. Tá. E antes daqui eu estava com as meninas do Bradesco, tão delicioso, gente, as novinhas, muito legal. Enfim, amo a Stacy, foi uma das estrangeiras que eu mais gostei de jogar do lado. A menina, é trabalhadora, alegre, amava o que fazia. Foi realmente uma fatalidade que aconteceu. Eu fiquei muito assustada, desnorteada, e a gente estava muito pilhada para aquele jogo. A gente estava muito pilhada.
E aí, quando o ônibus caiu, gente, pra vocês terem noção do quanto eu tava, assim, sem chão mesmo, eu tava desesperada porque molhou meu tênis. Gente, molhou meu tênis, molhou meu tênis. Como é que eu vou jogar? Não, alguém precisa me arrumar um tênis. Imagina, as meninas tudo indo pro hospital e eu ainda com a cabeça no, sabe assim, sem noção do que estava acontecendo, sem cair a ficha. E aí, infelizmente, ela ficou com essa sequela, né? Essa sequela do acidente, o que acabou ela fazendo ela acelerar o processo do fim da carreira dela. Mas é uma grande amiga, espero encontrá-la muitas e muitas vezes aí depois, sem não precisando jogar nem nada, só de férias, só curtindo, falando bobeira e lembrando das coisas boas. Certo, e aí vamos dar uma finalizada na live, né, para a gente poder conversar. A Paula sempre foi uma grande apoiadora, admiradora e que luta em prol da diversidade, né? Então, assim, tem um histórico da sua amizade com a Tiffany. Você e o Folha sempre abraçaram a Tiffany, a gente teve a oportunidade de fazer vários eventos juntos, enfim. E como que a Paula digere quando existe racismo, homofobia, transfobia dentro do universo esportivo? Quando você vê ex-jogadoras que eram para ser referência e ter um legado lindo, falando bobagem, disseminando ódio, ou você vê as torcidas falando bobagem. O que a Paula acha do preconceito? Gente, preconceito tá antiquado, né? Tá fora de moda. Se um dia existiu, não foi criado por Deus e já era, cara. Estamos em outra era, outra vibe. Minha filha tem me ensinado muito, sabe? Eu sou de uma de uma criação assim tradicional, porém hoje minha mente é totalmente aberta a entender, a compreender, a ouvir, a trocar experiências, né? Porque quando se trata do preconceito, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa branca, né, que no caso tem o racismo, né? Ai, não gosta dos negros. Gente, se os brancos sentarem com os negros para ouvir a história dos negros, talvez eles entendam a dificuldade que eles passaram e passem a se respeitar. A gente não está pedindo para a gente se amar, para todos se amarem, mas no mínimo se respeitarem, né? Então, e por aí vai. Se a gente for fazendo aí várias analogias, vai cair no mesmo caminho. Então, o que falta é amor, amor ao próximo, tentar entender, tentar. Se você não compreende alguma raça, algum sexo, alguma maneira de viver, vai lá e pergunta, né? Tira suas dúvidas, esclareça e aprenda. Aprenda sobre novas pessoas, novas escolhas, novas almas. É isso. Bacana, Paula. E aí tem hoje a Paula com seus planejamentos futuros, que é uma coisa que eu sempre falo para as jogadoras. Algumas jogadoras conversam comigo por fora, né? Enfim. E aí eu sempre levanto esse grande X da questão, que assim, a expectativa de vida de uma mulher trans é 35 anos de idade. Então, a reflexão que vocês, todas as jogadoras, têm que fazer é assim, se a Paula morresse com 35 anos e acabasse tudo para ela. Porque a expectativa de vida de uma mulher brasileira trans é 35 anos. Então, eu acho que todas vocês têm que pensar o que é o planejamento futuro. Então, você tirar um sonho de uma única jogadora que está jogando uma Superliga, sendo que a expectativa de vida dela, se ela estivesse no mundo, na rua, onde 95% delas vivem somente da prostituição, porque é a única oportunidade que se tem para a classe trans, é algo muito cruel, né? Você perseguir uma única pessoa, que a expectativa, que ela está tentando superar uma expectativa de 35 anos para ela não morrer, e que a única saída dela talvez seria a prostituição, porque o mundo ainda está muito despreparado para o amor e para receber a diversidade. Então, acho que essa mensagem é fundamental para todo mundo refletir sobre isso. E eu queria te Nossa, agradecer. não Pode sabia falar. disso, não. Eu não É, sabia dessa estatística. Meu 35 Deus. anos. Não, E aí, as conversas que eu já tive com a Tiffany, gente, são tão profundas, é tão bonita, assim, a coragem daquela mulher, a força para encarar cada etapa dessa transição, sabe? Da convivência com o que ela não se via Paula, sendo. tem 59 segundos, então se despede, já que você não pode cantar. Ó, é o seguinte, amo todos vocês. Diversidade no ar, muito amor, galera, muita paz, que isso tudo faça a gente melhorar, que a gente consiga ser um ser humano melhor, tá bom? Sempre baseado em amor, tudo vai dar certo.
Tá? E aí, novidades eu dou em breve. Tá Tá, bom? e a gente tá junto, o nosso portal sempre tá aberto para você divulgar o que você precisar. Gratidão por tudo. A gente te ama, ama a sua família e essa parceria do Angels com Paula Pequeno é eterna, tá? Gratidão, obrigado. Tá bom, meu amor. Um beijo. Amo vocês. Tchau, Memel. É. Tchau, Juju, Maria Fernanda, Fael. Beijo. Nessa Ferreira, Serginho. Mua!